Hoje nós vamos falar aqui, ó, de algumas figuras planas e trabalhar o seu perímetro e a sua área, tá? Aqui, essa figura laranja, ele começou falando sobre o triângulo, tá? O triângulo é uma figura que tem 3 lados. Para o perímetro, pouco vai importar aqui se é um triângulo retângulo, se é um triângulo isósceles, escaleno, equilátero, tá? Para achar o perímetro de todo o triângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto mede cada um dos seus 3 lados. E aí é só somar os 3 lados, tá? Se for um triângulo equilátero, fica mais fácil, porque os 3 lados vão ter a mesma medida, então é só fazer 3 vezes a medida de um desses lados. Mas nos outros triângulos, né, não vão ter a mesma medida. Então é só pegar os 3 lados e somar. Lembrando que o perímetro é o contorno da figura, né, ó, é a volta aqui, ó, em torno da figura. Então é como se eu estivesse nesse ponto aqui, ó, nesse vértice aqui, caminhasse por toda a figura aqui, ó, em cima da figura e desse a volta completa. Partisse de um ponto, né, de um vértice, passasse por todo o contorno e chegasse no mesmo vértice. Isso é o perímetro, tá? É aqui o contorno, o em volta da figura, tudo bem? No caso aqui, para as figuras planas, é só eu somar as medidas dos lados, tá? Isso para calcular o perímetro. Para o quadrado, vai funcionar da mesma maneira, só que aqui eu tenho 4 lados iguais, né? Então, se aqui mede L, aqui vai medir L, aqui vai medir L, aqui vai medir L. Então, sendo assim, para achar o perímetro de um quadrado, é L mais L mais L mais L. Lado mais lado mais lado mais lado. Tá? Como os 4 lados são iguais, então é só fazer 4 vezes a medida de um dos lados. Tá bom? Isso acha o perímetro do quadrado. No retângulo, a mesma coisa, né? O perímetro é esse contorno aqui, ó. No retângulo eu tenho, posso chamar aqui de comprimento, então eu vou ter 2 comprimentos, e aqui eu posso chamar de largura ou altura, tá? Então eu vou ter 2 larguras ou 2 alturas. Então aí ele colocou aqui que o perímetro é 2 vezes a medida da largura mais 2 vezes a medida do comprimento. Então aqui, ó, esse comprimento mais esse comprimento, 2 vezes a medida do comprimento. Essa largura mais essa largura, 2 vezes a medida da largura. Então, se eu pegar 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento, vai dar o perímetro, contorno aqui da figura. Tá? Esse é o perímetro do retângulo. O paralelogramo. O paralelogramo é parecido com um retângulo meio inclinadinho. Tá? Então aqui, esse é meu paralelogramo, eu vou ter 2 pares de lados paralelos. Então, ó, esse lado de baixo é paralelo a esse lado de cima, esse lado inclinado é paralelo a esse lado inclinado, tá? Então aqui eu tenho um par de lados paralelos e aqui o segundo par de lados paralelos, tá? Esse é o paralelogramo. Aqui eu vou ter uma medida que eu vou chamar de B, de base, tá? E aí aqui eu vou ter a altura. O que é a altura do paralelogramo? É a distância entre a base e o lado paralelo à base. Tá? Então eu tenho aqui base, lado paralelo à base. Então essa distância aqui, ó, entre esses 2 lados a gente chama de altura. E aí para achar o perímetro desse paralelogramo eu tenho aqui, ó, a base. Aqui eu vou chamar esse lado inclinado, eu vou chamar de L, lado. Né? Então, se aqui é L, como a base e esse lado são paralelos, então aqui também vai ser L, certo? Então eu tenho L e L. Se aqui é base, aqui também vai ser a mesma medida da base, tá? Porque aqui esses 2 L são paralelos, então vai ter a mesma medida aqui, tá? E aí, ó, seria o que? Fazer B mais L mais B mais L. Esse é o perímetro, né? Ó, B mais L mais B mais L. E aí eu posso também traduzir
como no do retângulo, né? O perímetro vai ser o quê? Duas bases, né? Então, se eu somar ou multiplicar a base por 2, então duas bases, mais, como eu tenho dois L's aqui, ó, duas laterais inclinadas, mais 2L, tá? Então, duas bases mais 2L, né? Mas desses dois lados, também acha o perímetro do paralelogramo, tudo bem? A área vai ser do triângulo aqui, ó, né? Voltando agora para a área do triângulo, vai ser base vezes altura dividido por 2. A base do meu triângulo geralmente é essa medida que está aqui, ó, apoiada aqui, ó, na horizontal, tá? Mas eu posso ter triângulos, por exemplo, o triângulo retângulo. Aí aqui vai ser minha base, tá? Por exemplo, se eu quiser montar um triângulo assim, ó, um triângulo escaleno, eu posso chamar aqui de base, tá? Não necessariamente sempre vai ser essa medida, né? Esse lado aqui que está para baixo, que está na horizontal. Pode ser outra medida aqui, tá? Não tem obrigatoriedade de ser a parte horizontal aqui embaixo, tá? Então eu vou pegar a base e vou multiplicar pela altura, tá? Quem é a altura? A altura, ela vai ser a distância entre a base e o vértice mais alto aqui, ó. Então, essa distância da base até o vértice mais alto, a gente chama de altura, tá? Na verdade, aqui não tem como ser outro vértice, né? Só pode ser esse vértice oposto à base, porque os outros dois vértices estão na base, tá? Então, a altura, ela vai ser sempre com relação à base. Então, aqui, ó, se aqui é minha base, aqui já forma um ângulo de 90 graus, né? Lembrando sempre que a altura tem que sempre formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, minha base, aqui vai ser ângulo de 90 graus. Então, aqui nesse caso do triângulo retângulo, esse lado do triângulo também já é a minha altura, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um triângulo escaleno e aqui vai ser o meu vértice oposto à base, então eu traço um ângulo aqui de 90 graus e essa medida aqui vai ser a minha altura. Então, sempre vou pegar essa base e multiplicar pela altura. A base e multiplicar pela altura. A base e multiplicar pela altura. Depois de feita essa multiplicação, eu divido por 2. Então, isso aqui permite que eu encontre a área de um triângulo, tá? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui esse triângulo, deixar esse triângulo retângulo, tá? Um exemplo numérico. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja medida desse cateto é 8, né? Desse lado é 8. Desse lado aqui vai medir 6 e aqui vai medir 10. Como que eu faço para achar o perímetro, por exemplo, dessa figura? Pode ver que eu dei as dimensões dos três lados do triângulo, né? Se eu dei a dimensão dos três lados do triângulo, eu consigo achar o perímetro. Então aqui, ó, o perímetro é só somar as três medidas. Então é 10 mais 8 mais 6. Então no caso aqui é 24 unidades de comprimento. Aí vai depender da unidade lá, se é em centímetros, se é em milímetros, se é em metros, tá? Mas é só somar aqui, desse triângulo retângulo. Como que eu acho a área? Então aqui, ó, quem vai ser minha base? Minha base vai ser o 8, certo? Eu vou fazer 8 vezes a altura vai ser o 6 aqui, tá? Então 8 vezes 6 e depois eu vou dividir por 2. Então aqui, ó, 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24, tá? Acabou acontecendo, né, de a área ser o mesmo valor que o perímetro, mas nem sempre acontece isso, tá? Aqui foi uma coincidência para os valores que foram dados aqui, tá? Mas não é uma obrigatoriedade, não vai dar sempre, perímetro e área não vai dar sempre a mesma medida, tá? Para o quadrado, como que eu acho a área? Aqui é só fazer
lado vezes lado, tá? Como os dois lados são iguais, né? Aqui a área vai ser lado vezes lado. Como os dois lados são iguais, eu posso falar que é L ao quadrado, tá? Mas lado vezes lado também resolve a área do quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado aqui, cuja o lado... que nome feio. Então, eu tenho um quadrado cujo lado mede 9 centímetros, por exemplo. Como que eu acho o perímetro aqui? É só eu fazer 4 vezes 9, né? Como o perímetro é lado mais lado, mais lado, mais lado, 4 lados. Então, 4 vezes 9, perímetro vai ser 36, tá? E a área? A área é só fazer lado vezes lado. Esse aqui mede 9, esse outro lado também mede 9, né? Ou fazer lado ao quadrado, o número vezes ele mesmo, tá? Então, 9 ao quadrado, então a área aqui vai ser 81 unidades de área, tá? Se for ali em centímetros, então a área é em centímetros quadrado, tá? E o perímetro é em centímetros, tá? Se for 9 milímetros, milímetros quadrado e milímetros. Se for 9 metros, metros quadrado e metros, tá? Para o retângulo, vai funcionar muito parecido com o do quadrado, né? Aqui no retângulo, se eu tenho, por exemplo, aqui, medindo 10 centímetros e esse aqui medindo 5 centímetros, como que eu acho o perímetro desse retângulo? Eu vou fazer 2 vezes o lado, então aqui, né, 2 vezes 10 vai dar 20, tá? Ou eu posso também só somar esse lado mais esse aqui também vale 10, então vai ficar 10 mais 10, 20, tá? Mais 2 vezes era aqui 2 vezes a largura, mais 2 vezes o comprimento, né? Mas aqui, como vou somar, não vai influenciar, tá? 2 vezes a largura aqui, ó, 2 vezes 5, 10, tá? Ou poderia ter feito 5 mais 5, né? As duas larguras aqui, 10 também, tá? 20 mais 10, então aqui tem 30 unidades de comprimento o perímetro. E para achar a área, eu vou pegar o comprimento e multiplicar pela largura. Então, comprimento 10, largura 5, 10 vezes 5, 50 unidades de área. Como eu não coloquei aqui, posso só escrever, né? Unidade de área, ou aqui unidade de comprimento, tá? Quando tem unidade, aí eu coloco a unidade aqui, tudo bem? Para o paralelogramo, o perímetro, é só eu pegar aqui, ó, a base, fazer 2 vezes a base, porque eu tenho 2 bases aqui, mais 2 vezes a largura. Então, por exemplo, se ele tem as mesmas medidas que o retângulo, então aqui a base mede 10 e a largura aqui vai medir 5, tá? E a altura, vou colocar a altura como sendo 4, tudo bem? Então aqui o perímetro vai ser, a altura eu não uso no perímetro, tá? Assim como esse lado aqui eu não uso para achar a área, tá? Mas eu preciso, para achar perímetro e área, eu preciso ter essas 3 dimensões. Então o perímetro é 2 vezes a base, então 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes o lado aqui, o lado inclinado. Então 2 vezes 5, 10. Então 20 mais 10, o perímetro aqui vai dar 30. Tudo bem? E a área, para achar a área do paralelogramo, eu faço base vezes altura. A base é 10 e a altura é 4. Então 10 vezes 4, 40 unidades de área aqui para área. Certo? Então, ó, simples, né? Aqui estão as formulinhas escritas na sua forma algébrica
E aqui alguns exemplos numéricos, tá? Continuando, vou falar agora mais 3 figuras. Falar mais 3 figuras aqui, ó, que é a circunferência, o losango e o trapézio. Aqui, ó, a circunferência, quando eu falo do perímetro da circunferência, eu posso entender também esse perímetro da circunferência como sendo o comprimento dessa circunferência, tá? Comprimento. Aqui também a gente pode entender como sendo o contorno da circunferência. Então, o que eu estou achando quando eu acho o perímetro? Eu estou achando esse contorno. É como se eu começasse, por exemplo, eu estou numa prova de corrida e é uma circunferência, o circuito lá. Então, eu começo aqui, ó, vou passando por todo o contorno e chego no mesmo ponto. Então, ou seja, o perímetro é esse comprimento aqui, ó, é esse comprimento da circunferência, tá? Como que eu acho o perímetro? 2 multiplicado por π multiplicado pelo raio. Então, aqui eu preciso ter o valor do raio, né? O valor do raio é a distância do centro até a borda da circunferência aqui, ó, tá? Esse é o raio. E aí, para achar a área dessa circunferência é πr ao quadrado, ou seja, eu vou pegar o valor do raio ao quadrado, fazer o raio vezes ele mesmo, e esse valor multiplicar por π. O valor do π a gente usa aproximadamente 3,14, tá? Pode ter situações que ele não dê o valor do π, tá? Ele não deu o valor, então você representa com a letra π. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência cujo raio é 6 centímetros, tá? Como que eu acho o perímetro? Então, eu vou fazer 2πr, então, ou seja, 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 6 vai dar 12, 12 vezes π. Se não deu o π, fica assim, ó, perímetro igual a 12π, tá? Se ele deu o valor do π, como no caso aqui, 3,14, aí eu tenho que fazer 12 vezes 3,14, tá bom? Só multiplicar o valorzinho do π. Em alguns exercícios, para facilitar os cálculos, ele usa uma aproximação ainda menor desse valor do π. Tem exercícios que ele coloca o π como sendo 3, tem exercícios que ele coloca o π como sendo 3,1 só, tá? Vai depender muito do exercício. Então, aqui achamos o perímetro 12π ou 37,68, tá? Para a área, vai ser a mesma coisa. A área é πr ao quadrado. Então, é só eu pegar esse raio, fazer ao quadrado, ou seja, ele vezes ele. Se eu não tiver o valor do π, vai ficar o raio ao quadrado π, tá? Então, no caso aqui, 36π. Ou se o exercício deu o valor do π, eu faço 36 vezes 3,14, aí vai dar 113,04 unidades de área, tá? Esse seria o valor da área para o caso de π valendo 3,14, né, aproximadamente 3,14, e raio 6, tudo bem? O losango também, né, ó, é uma figurinha de 4 lados, tá? Aqui eu tenho esse ângulo congruente a esse, né, igual a esse, e esse ângulo congruente a esse, tá? Assim como dois pares de lados paralelos, tá? Então eu posso chamar esses lados de L, tá? E aqui dentro eu vou ter uma diagonal maior, vou chamar de Dzão, e eu vou ter, né, uma diagonal menor, desculpa. Esse aqui vai ser minha diagonal menor. E esse aqui,
diagonal menor, que eu chamo de Dzinho, e essa daqui, minha diagonal maior, que eu chamo de Dzão. As diagonais eu uso para achar a área. Eu vou pegar as duas diagonais, multiplicar e depois dividir por 2. E os lados aqui eu uso, né, posso chamar aqui de L maior e aqui de L menor, Lão e Linho. Aqui os lados eu uso para achar o perímetro, né? Só somar os 4 lados ou pegar esses dois lados e pega um desses daqui, faz vezes 2 e o outro vezes 2, tá? O trapézio, aqui eu vou ter uma base menor, aqui eu vou ter uma base maior. Aqui ele chamou tudo de lado, ó, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. A gente pode substituir esse L1 aqui como sendo o Bzinho, tá? E o L2 como sendo o Bzão. Que aí o Bzinho e o Bzão aqui, a base menor e a base maior do trapézio, eu vou usar para achar a área, tá? E aí aqui pode ser meu L3, então meu lado 3 e meu lado 4, tá? L3 e L4. Então, para achar o perímetro, é igual aos outros, tá? Somo os 4 lados, eu acho o perímetro. Para achar a área, eu vou pegar essa base menor, somar com essa base maior, e aí eu preciso ter um outro elemento ainda aqui, que é a altura, tá? A altura do trapézio, ela também vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, em relação à base. Então, a altura do trapézio aqui, na verdade, é a distância entre essas duas bases, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos achar só a área, porque o perímetro é fácil, né? O perímetro é só somar. Eu vou colocar aqui, ó, a altura como sendo 10, a base menor como sendo 5 e a base maior como sendo 10. Tá? Não vou colocar o L3 e o L4, porque vai ser para achar só a área, só o perímetro, tá? O L3 e o L4 só para achar o perímetro, e é só somar, tá? Vamos achar a área, que a área precisa dessa altura aqui. Então, como que eu acho a área desse trapézio? Eu vou pegar base maior mais base menor, são esses dois lados paralelos aqui, ó. Então, se eu pegar esses dois e somar, então 10 mais 5, 15. Esse valor eu vou multiplicar pela altura, que aqui nesse exemplo vale 10. E depois de feita essa multiplicação, eu divido por 2. Tá? 10 vezes 15 dá 150. 150 dividido por 2 vai dar 75 unidades de área. Tá? Que eu estou achando a área. Tudo bem? Então, basicamente é isso para perímetro e área dessas 7 figuras planas.